A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Estamos aqui dando início a mais uma aula do nosso curso Escatologia Revelada. Esta já é a quarta aula desse módulo que tem por nome Como Identificar a Marca da Besta. Nestas primeiras aulas, nós falamos sobre a importância da sabedoria para calcular, porque é o número de um homem. Falamos sobre a correlação que existe entre o surgimento da marca acompanhada do surgimento de uma imagem. Também falamos na aula passada sobre diferentes marcas da bestas que surgiram na história e como elas receberam esse título. Porém, algumas não faziam sentido nenhum, algumas elas cumpriam um ou dois requisitos da palavra de Deus, mas não todos eles, e isso as desclassificava como sendo marca da besta. Então a gente abordou vários, algumas delas eu até comentei que podem até ser um ensaio daquilo que realmente vai ser a marca da besta, podem até fazer parte de um sistema que está sendo montado. Hoje nós vamos abordar uma questão muito importante, talvez uma das maiores dúvidas quando se aborda o assunto, o que é a marca da besta. Hoje é a quarta aula de uma sequência de, se eu não me engano, deve ser 9 aulas que a gente vai ter aqui no curso Escatologia Revelada falando sobre a marca da besta, ou seja, como identificar a marca da besta. E a aula de hoje ela tem por tema, por título, o seguinte: a marca da besta, ela será física ou ela será espiritual? Eu quero trazer hoje 3 posicionamentos acerca da marca da besta. Os primeiros 2, eles têm uma inclinação espiritual, o terceiro uma inclinação mais literal, mais física. E no final, você mesmo vai poder tirar a sua conclusão, ter o seu entendimento e, lógico, no final dessa aula eu também vou dar o meu posicionamento, aquilo que para mim faz mais sentido. Então, vamos lá, eu quero apresentar para vocês o primeiro posicionamento. O primeiro posicionamento que eu quero apresentar para vocês é o posicionamento simbólico, é o posicionamento que a gente pode chamar de espiritual. Existem pessoas que, ao falar sobre essa marca da besta, elas vão dizer que a marca não é algo físico, como, por exemplo, a possibilidade de um chip que vai ser colocado sobre a mão direita ou sobre a testa. Por quê? Porque a Bíblia está tratando de uma figura de linguagens e falando de coisas espirituais. E quem aborda essa questão tem com certeza a sua visão também pautada nas Escrituras, usando a Bíblia para tentar entender a marca da besta, a interpretação acerca desse assunto. Eu separei aqui para vocês 4 argumentos que geralmente são usados por quem defende esse posicionamento de que a marca da besta ela não é literal, ela é simbólica, ela é espiritual. Eu vou ler um por um deles e eu vou explicar para vocês, para que você possa ter um conhecimento mais amplo sobre esse assunto. Lembrem que a ideia desse curso Escatologia Revelada, ele é, acima de tudo, a gente aprender mais sobre a vinda de Jesus e também conhecer o que outros irmãos nossos pensam e como eles interpretam as escrituras acerca desse tema, tá bom? Então, se você não conhecia, eu vou te apresentar algumas visões diferentes na aula de hoje. Nesse primeiro posicionamento de quem interpreta a marca da besta como sendo simbólica, o primeiro argumento usado é o seguinte: geralmente eles vão dizer que o livro do Apocalipse é um livro altamente simbólico, como, por exemplo, a besta é uma imagem simbólica, portanto, a marca da besta também seria simbólica, invisível ou espiritual. Quem pensa dessa forma, geralmente eles vão dizer, tá vendo? O livro do Apocalipse ele é carregado de simbolismos bíblicos, como, por exemplo, a ideia que eu acabei de citar. Quando a gente fala da besta,
de Apocalipse 13, a Bíblia não está dizendo que literalmente vai surgir um monstro do mar, que tem 7 cabeças, que tem ali características de leopardo, boca de leão, patas de urso, que tem 10 chifres sobre uma cabeça, como se fosse uma aberração, uma mutação genética, um monstro marinho saindo para fora do mar, né? Literalmente a gente consegue ver, né? Olha a expressão literalmente, né? Literalmente a gente consegue interpretar que é apenas uma figura de linguagem, é apenas uma figura que tem as suas representações espalhadas pela palavra de Deus. Então, quando a gente fala de bestas, de animais, nós estamos falando de reinos que já existiram, aonde a gente vê isso lá no próprio profeta Daniel, que a gente acabou de estudar, aonde o leão representa a Babilônia, o leopardo aponta para a Grécia, o urso para os medos e persas, os 10 chifres estão falando de 10 reis. Então a gente vê que muitas figuras do livro do Apocalipse, eles são literalmente e altamente simbólicos. É um simbolismo, né? Eu fui redundante em falar literalidade e simbolismo junto na mesma frase. Mas a questão que eu quero destacar aqui é: o livro do Apocalipse, ele é altamente simbólico. Então as pessoas usam como um primeiro argumento justamente esta questão. Se a besta, ela é simbólica, por que a marca da besta, ela também não seria simbólica, ela não seria algo espiritual? Esse é o primeiro argumento. Em seguida, logo vem o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? O principal argumento para quem crê que a marca da besta é espiritual é a comparação entre o selo de Deus. Se o selo de Deus ele é espiritual, é invisível, a marca da besta também é espiritual e é invisível. Então veja que esse argumento, né, esse segundo argumento, ele também é um argumento, vamos dizer assim, muito válido, muito importante também. No final eu vou dar a minha posição, meu posicionamento sobre essas questões, mas por hora eu quero explicar para você. Então pense comigo, quando Cristo veio, eu falei isso nas últimas aulas, Deus enviou o seu Filho Jesus, o Cristo, e ele vem em forma humana. Quando ele vem para instituir o reino dos céus. Tanto que Jesus disse: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, né, pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então Jesus ele vem agora para começar a criar um povo celestial, né, que vai ser chamada de a noiva do Cordeiro. Ele está preparando um povo. Só que assim como Deus envia o seu filho agora vai instaurar o seu reino, e a gente vê que esse reino, hora por hora, ele está sendo instaurado dentro de nós. No milênio ele será um reino externo, né? Mas por hora é um reino que está dentro de nós. Você vê que o diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente, ele tenta imitar tudo que Deus faz. Então, Satanás envia o anticristo, né? Deus enviou Cristo, Satanás enviou o anticristo. O anticristo, ele também vai ter um reino, ele também vai estar formando o seu povo, assim como Cristo tem a sua noiva, o anticristo vai ter uma grande meretriz. E a questão é, quando Cristo vem, você vai ver que ele vai instituir um selo, que é o selo do Espírito Santo, né? E agora o anticristo, quando vier, também vai instituir uma marca que simbolize o seu reino. Mas a grande questão do argumento aqui é, se o selo de Deus é algo invisível, por que a marca da besta também não é invisível? Então, neste primeiro posicionamento, quem interpreta dessa forma, interpreta que a marca da besta é espiritual, porque ele é um oposto ao de Deus. O selo de Deus é invisível, a marca de Deus é invisível, a marca da besta também será invisível. Olha que interessante. Esse é o primeiro argumento. Inclusive, esse argumento ele é pautado não só no texto de Efésios 1, versículo 13, o selo de Deus como sendo o selo do Espírito Santo. Porque lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 7, vai falar também sobre um anjo que ele está selando na testa os 144 mil.
E esses que são selados na testa, estes pertencem ao povo de Deus. É o selo, a marca de Deus sobre a sua testa. E a marca de Deus ali é um selo invisível sobre a testa. Então, quando as pessoas olham e dizem, olha, a marca da besta é sobre a testa, então também será uma marca invisível. Assim como Apocalipse 7, aqueles que têm a marca de Deus sobre a testa é uma marca invisível, as pessoas fazem uma equiparação, dizendo que a marca da besta, que também será sobre a mão direita e sobre a testa, também será uma marca invisível. Daqueles que pertencem à besta, daqueles que cultuam a besta, daqueles que adoram a besta. Um terceiro argumento que vem em seguida é: a marca da besta está intimamente ligada à adoração à besta. Pode até talvez não fazer muito sentido para você, mas isso é importante. Geralmente quem segue o posicionamento simbólico, eles vão dizer um argumento que ele é completamente verídico, tá? A marca da besta está intimamente ligado à adoração à besta. Então, geralmente vai ser o seguinte: aquele que recebeu o selo de Deus é porque é um adorador de Deus, segue a Deus, ele se posiciona do lado de Deus. Mas aquele que vai adorar a besta, aquele que vai adorar a sua imagem, que vai colocar a sua marca, é alguém que adora a besta. E a adoração, ela está ligado intimamente ao aquilo que está na nossa mente, as nossas crenças, os nossos valores. Tá? E a adoração, ela está em primeiro lugar impregnada na nossa mente, naquilo que a gente pensa e no nosso coração. Então, quando as pessoas entendem a marca da besta é espiritual, porque ela está conectada com aquilo que está aqui e aquilo que está aqui. Tá? Então, a adoração à besta. E vou dizer, isso, independente de você crer nesse primeiro posicionamento que diz que a marca da besta é somente simbólica, não tem nada de espiritual, não tem uma marca física ou coisa do tipo, eu vou dizer para você, esse terceiro argumento ele está completamente correto, porque independente do posicionamento, a Bíblia deixa claro que o falso profeta vai fazer uma imagem em honra à besta que foi ferida mortalmente, mas que voltou a viver, e vai exigir adoração. Quem não adorar será morto. E aqueles que adoram a imagem são os mesmos que aceitarão a sua marca. Então, é isso que a gente precisa entender. Independente do seu posicionamento, esse argumento ele é bíblico. A marca da besta está intimamente ligado à adoração à besta. E o quarto argumento usado dentro desse posicionamento é o seguinte: talvez você já esteja se perguntando, mas se a marca da besta é espiritual, o que tem a ver com a testa e com a mão, né? Então vamos lá, vamos começar a ler esse quarto argumento e a gente já comenta ele. Nesta interpretação, a mente, a fronte aqui está apontando para a mente, significa aceitar na mente o sistema do anticristo, se sujeitar, aceitá-lo. E quando a gente fala da mão direita, basicamente também é interpretado de forma alegórica, é espiritualizado, dizendo o seguinte, que a mão direita ela fala daquilo que a gente pratica, então é uma prática, fala dos hábitos, fala de trabalhar para esse governo da besta. A mão fala de trabalho, né? E aí entra uma questão que eu já vou levantar um questionamento sobre isso também, né? Se a mão fala de trabalho, por que a mão direita? Por que não fala das duas mãos, então, né? Aqui entra alguns questionamentos que, para mim, às vezes essa abordagem não faz tanto sentido, mas eu vou ler todo ele, tá? Inclusive, muitos pregadores, quando vão abordar esse posicionamento simbólico da marca da besta, eles vão fazer algumas afirmações com certa ironia, que ao meu ver não faz tanto sentido, como por exemplo, muitos já estão marcados, ou você já está chipado, usando uma menção ao chip, né? Dizendo, olha, não é um chip físico, é espiritual e você já está chipado, né? Então, aqui eu quero fazer um seguinte comentário.
Geralmente quem vai seguir esse primeiro posicionamento, entendendo que a marca da besta ela é somente simbólica, única e exclusivamente simbólica, não é nada físico, não é algo que vai ser implantado sobre o nosso corpo, sobre a mão direita ou sobre a testa. Essas pessoas que interpretam dessa forma, e aqui vale lembrar, irmãos, eu não estou fazendo um espantalho dos irmãos que pensam dessa forma, de maneira nenhuma. A minha ideia aqui é apenas comentar que existe esse posicionamento para que você conheça, mas eu sempre ressalto que em todas as interpretações, em todas as linhas de pensamento, existem muitos irmãos sinceros, piedosos, tementes a Deus, que buscam ao Senhor, independente de estarem corretos ou não na sua interpretação, tá? A minha questão é fazer um comentário sobre essas interpretações e de maneira nenhuma escarnecer dos outros irmãos, tá bom? Então, olha só que interessante. Quem pensa dessa forma vai dizer assim que a marca sobre a testa, na verdade, não é algo que vai estar na frente da nossa cabeça, literalmente, mas a testa, na verdade, representa o nosso pensamento. Inclusive, em uma das próximas aulas, a gente até vai falar sobre uma marca de Deus que era dado na velha aliança, que está ligado ao guardar a palavra de Deus e que sim, estava associado à nossa mente, ao coração. Então Deus havia dito lá em Deuteronômio ao povo de Deus que a lei ela nunca deveria se apartar da sua mão e da sua testa. E o povo judeu, o povo hebreu na época, né, o povo de Israel, a nação de Israel, levou tão ao pé da letra que eles criaram o tefilim, que era 2 caixinhas com uma tira de couro de animal kasher, animal limpo, puro, que ficava amarrado ao redor do seu braço direito, da sua mão direita, e sobre a testa, né? Então tinha 2 caixinhas com algumas passagens bíblicas referentes à Torá, né? A lei de Deus. Então a lei estava sempre sobre a sua fronte e a mão direita. A gente vai falar sobre isso mais adiante nas próximas aulas, não hoje. Mas a questão é, quando Deus dá a lei, ele esperava que não fosse apenas literal, uma caixinha sobre a testa ou sobre a mão, mas que fosse algo que estivesse sobre a mente e o coração, a lei de Deus fosse guardada pelas pessoas. Então, geralmente quem segue essa interpretação, esse posicionamento de que a marca da besta é espiritual, vai usar esse argumento, dizendo que quando Deus dá a lei, a lei de Deus ela ia parar na mente e no coração. A ideia de 2 tábuas de pedra era uma sombra cuja realidade era nossa mente e nosso coração. Então você tem alguns argumentos bons nesse sentido. Porém, vou falar aqui primeiro do argumento, que para mim dizer que o argumento ele geralmente diz que quando fala da testa, diz que na verdade está falando da nossa mente. Ou seja, a lei de Deus tem que estar sobre a sua mente. Quem colocar a marca da besta é porque vai ter impregnado na sua mente o sistema da besta, vai ter impregnado na sua mente o aceitar o sistema do anticristo, tá? Vai se sujeitar, vai aceitá-lo. E isso está ligado à sua mente. E quando fala da mão direita, geralmente fala daquilo que você faz, de obras, de praticar. Então, primeiro você aceita o sistema da besta com a sua mente, depois você bota em prática. E a mão é tomado por um simbolismo daquilo que a gente pratica, dos nossos hábitos, daquilo que a gente faz. Então, é tudo aplicado de uma forma simbólica, como se a mente fosse uma figura de linguagem e como se a mão também fosse uma figura de linguagem traduzida como os nossos hábitos.
E aí muitas pessoas, muitos pregadores, até muitos pregadores famosos e renomados, fazem uma aplicação meio que irônica, brincando no meio das suas pregações, dizendo que enquanto você espera uma marca física e literal, muitas pessoas já estão marcadas pelo sistema da besta. Muitas pessoas já estão, como eles mesmos dizem, chipadas, tá? E aqui entra algo que particularmente, independente de concordar com esse posicionamento ou não, depois eu vou dar no final o meu veredito, né, aquilo que eu penso e como eu interpreto, mas independente de concordar ou não com esse primeiro posicionamento, a questão é que eu não concordo com essas brincadeiras que muitas vezes são feitas dizendo que já existem pessoas marcadas ou chipadas. Por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia ela vai mostrar que a marca da besta vai ser posta pelo falso profeta, não antes dele surgir. Quando o falso profeta surgir, ele vai colocar uma marca. Então, irmãos, para mim não faz sentido você dizer que pessoas já estão marcadas nesse momento, porque para pessoas estarem marcadas hoje, ou pessoas estarem, como eles dizem, chipadas, isso significa que o falso profeta já tem que ter surgido. Então, dizer que porque certa pessoa tem algum valor ou alguma crença que talvez não se alinhe perfeitamente com a palavra de Deus ou esteja um pouco alinhada com as coisas desse mundo, mais do que com as coisas de Deus, não significa que ela já tenha a marca da besta. Até porque, em primeiro lugar, quem vai colocar a marca da besta é o falso profeta. Ele teria que ter surgido para a gente poder afirmar que pessoas já aceitaram essa ideologia da besta. Em segundo lugar, a Bíblia também diz que quem aceitar a marca da besta, esse já não tem mais salvação. Essa pessoa ela arderá no fogo e no enxofre. Então ela dá a entender que quem foi marcado já não tem mais salvação. E eu não acredito que hoje já tenha pessoas que não têm mais a oportunidade, a salvação, porque tem valores que talvez ainda não estão bem alinhados com a palavra, ou valores que talvez estejam mais alinhados com o sistema mundano de hoje em dia, né? Então eu não acredito, eu creio que sim, que essas pessoas, se elas continuarem mais amigas desse mundo do que amigas de Deus, elas vão perder a salvação. Elas não poderão ser salvas ou serem alcançadas, mas, por hora, eu creio que todo mundo ainda tem a possibilidade da salvação. A menos que tenha pecado contra o Espírito Santo, cometido um pecado que não tem perdão, eu creio que todo mundo ainda tem a oportunidade de ser salvo. Então, dizer que pessoas já estão marcadas ou já estão chipadas, seria o mesmo que a gente dizer que essas pessoas não têm mais oportunidade de salvação e também dizer que o falso profeta já surgiu. E aí a gente teria que dizer, poxa, mas como é que eu não reconheci ainda? Né? Então, eu entendo que esse último argumento, ele meio que talvez não seja o melhor argumento, tá? Esse último argumento, ele entende sim que a marca é espiritual e que quando fala da testa está falando de aceitar na mente e de praticar as ideologias desse mundo que pertencerão à besta, ao dragão. Pode ser nesse sentido, eu acredito que existe um fundo de verdade, no final eu vou falar sobre o meu entendimento acerca disto, porém a minha crítica aqui vai não ao posicionamento, não aos argumentos, que de certa forma tem um sentido positivo, mas a forma como alguns pregadores têm aplicado, eu deixo aqui a minha crítica, a forma como muitos têm aplicado, dizendo que pessoas já estão chipadas, já estão marcadas. E nesse sentido seria o mesmo que dizer que tem pessoas que já não podem mais ser salvas, porque estão alinhadas na sua mente com coisas desse mundo. E eu acredito que talvez aí seria cruzar uma linha que a Bíblia não fala, né? Tá? Mas nesse primeiro momento, o que eu quero apresentar é o primeiro posicionamento, aonde existem pessoas que interpretam a marca da besta como sendo simbólica, né? Sendo espiritual, sendo que a marca da besta ela está ligado, em primeiro lugar, a um simbolismo, no sentido de que se a besta é simbólica, a marca também é simbólica.
E dentro dessa argumentação, as pessoas vão dizer, olha, se a marca de Deus é invisível, a marca da besta também será invisível. Por quê? Porque essa marca está ligada à adoração, fala daquilo que a gente concentra mente e coração. E, por fim, quando você diz, mas por que é na mão direita e na testa? Você vai dizer, não, porque é um conjunto de ideias, de princípios, de conceitos, um conjunto de hábitos do sistema, de se sujeitar a aceitar aquilo que é imposto por esse mundo, né? Então, particularmente, dessa forma eu posso resumir para vocês esse primeiro posicionamento, tá? Particularmente, eu vejo algo positivo nesse posicionamento, mas não concordo plenamente com ele. No final, eu vou apresentar o meu parecer. Então, eu vou ler aqui alguns textos, só para você entender esse primeiro posicionamento de uma maneira rápida e a gente passa para o segundo. Então, como eu disse para vocês, talvez nesse primeiro argumento, o que mais é levado em consideração é justamente textos como, por exemplo, Efésios, onde diz que o selo de Deus é o Espírito Santo, é um selo invisível, você não vê uma marca sobre a testa dos filhos de Deus, é espiritual. Então, a marca da besta também é espiritual, né? Além disso, nós temos outro texto, como por exemplo, eu citei para vocês Apocalipse 7. A Bíblia fala sobre o selo de Deus, do Deus vivo, e as pessoas que estavam sendo seladas na testa. Até botei aqui uma imagem, um anjo selando na testa. Então você vê, assim como o selo de Deus está sobre a fronte, sobre a testa, a marca da besta também estará sobre a mão, né? E sobre a testa, de uma forma espiritual e não literal, não física, tá? Esse é o argumento de quem entende desta forma. Porém, eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão daqui a pouco. Por quê? Porque olha que interessante, quando você olha para o selo de Deus, a palavra usada como selo de Deus é um selo colocado sobre um livro, algo que serve para confirmar, para aprovar, para autenticar. A palavra selo, né, vem dessa palavrinha grega. Selarmos também está aqui, ó, selo de Deus, selado. Tem aqui, ó, selarmos, selados. Essa palavra, selarmos, também é uma palavrinha grega e o significado é seladas, as coisas que estão ocultas, né, como o conteúdo de uma carta. Então, você coloca um conteúdo dentro, você sela para manter oculto, guardado, né? Preservado. Então, essa palavra selo usado em Apocalipse 7 traz esse sentido de ocultar, né? Embora a gente já vai ver daqui a pouco como está a palavra marca quando fala da marca da besta, e você vai fazer a comparação. Será que tem a ver com o selo de Deus e a marca da besta, eles têm o mesmo significado? Eles trazem o mesmo sentido da palavra? Nós já vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Então, selarmos significa manter secreto, confirmar, autenticar algo, tá? Esse era o selo de Deus. São textos que a gente vai usar. E nós temos uma outra questão aqui, que é uma marca que está em Ezequiel 9, versículo 4, que era uma marca sobre a testa. E eu não vou falar desse slide agora, porque eu quero citar ela daqui a pouco, mais para frente. E, inclusive, nas próximas aulas eu vou falar com mais detalhes, e aqui tem uma revelação muito legal ligada à cruz de Cristo, tá bom? Então esse slide, guarda ele, que nós vamos falar mais adiante. Quais são os pontos fracos que eu vejo nesse primeiro posicionamento, irmãos? Primeiro, quando você interpreta de uma forma simbólica, somente simbólica, me parece que você dizer que a marca da besta é um conjunto de ideologias que você aceita, me parece que uma marca que seria apenas espiritual, apenas simbólica, ela não me parece revelar o nome da besta. Não é algo que, como diz em Apocalipse 13, é algo que você pode calcular e descobrir o nome da besta. Então,
O primeiro ponto fraco dessa interpretação de quem acredita que a marca da besta é somente simbólica, somente espiritual, é um conjunto de ideias, um sistema da besta aceito na mente, no coração e que você pratica, né? As mãos simboliza praticar essas coisas. Me parece que ela não cumpre plenamente todas as especificações de Apocalipse 13, como por exemplo, algo somente simbólico, você não tem como isso revelar o nome da besta. Né? Como é que isso serve para calcular o nome da besta, se é espiritual, se é algo abstrato, algo que você não tem como ter informações nesse sentido? Segundo ponto, né? Segundo ponto fraco, segundo ponto negativo nessa interpretação onde você isola e diz que é somente espiritual. Ela também não revela a imagem da besta. Pelo menos não por enquanto, ainda não revela. Como é que você vai saber qual é a imagem da besta quando você diz que a marca da besta é puramente simbólica, é puramente um conjunto de ideias aceito na nossa mente em relação às coisas desse mundo? Você percebe que você espiritualizar tudo ao extremo faz com que às vezes você não consiga cumprir todos os requisitos proféticos dessa profecia? Então você vai ver ali, ó, não me parece revelar a imagem da besta, esse tipo de interpretação. E em terceiro lugar, eu destaquei aqui apenas 3 pontos fracos. Lembra que na última aula a gente vai falar de 12 características que acompanham a marca da besta. Aqui eu ressaltei 3. Tá? Em terceiro lugar, eu diria que quando a gente fala que a marca da besta é puramente simbólica, um conjunto de ideias aceito na mente, eu não vejo como isso pode impedir alguém de comprar e vender na grande tribulação. Entende? Se for algo apenas espiritual, como isso vai definir aqueles que são de Deus e aqueles que não são? Aqueles que são de Deus, como os que são de Deus, os que pertencem a Deus, serão identificados, impedindo eles de comprar e vender? Entendeu? Porque, querendo ou não, a gente não pode excluir essa característica dizendo que a marca da besta ela não está atrelado à economia. Tá? Economia, comprar e vender. Então, são algumas questões para a gente meditar. Tá? Me parece que essa interpretação, quando a gente diz que é única e exclusivamente espiritual, a marca da besta, ela me parece que ela tem alguns pontos da profecia que ela não consegue responder, como por exemplo, não tem como revelar o nome da besta, não parece revelar a imagem da besta quando é puramente simbólica e também não impede aqueles que são de Deus de comprar e vender. Né? Não impede de continuar comercializando ou consumindo. Então existem algumas coisas que me parecem que são pontos fracos no meio dessa interpretação. Embora eu não estou descartando ela. No final eu vou dar o meu posicionamento sobre isso. Agora, vamos falar de um segundo posicionamento, que também segue essa primeira linha, que é a linha simbólica, literal. Esse segundo posicionamento, ele também é importante porque nos nossos dias ele é muito difundido, principalmente pelos adventistas. Tá? Os adventistas do sétimo dia, eles entendem que a marca da besta é algo simbólico também. Eles também seguem por esse caminho de espiritualizar a marca da besta. Ele é algo abstrato e não algo literal que será posto sobre a testa ou sobre a mão, um sinal visível, né? Porém, a diferença dos adventistas para o primeiro posicionamento é que o primeiro posicionamento geralmente é seguido por igrejas históricas, igrejas reformadas. O primeiro posicionamento de uma marca da besta mais simbólica, geralmente ela é seguido por igrejas como, por exemplo, igrejas batistas, presbiterianas, se eu não me engano, as luteranas também, igrejas reformadas, tá? Igrejas históricas. Porém, esse segundo posicionamento, também simbólico, ele é seguido mais por igrejas como a igreja adventista do sétimo dia.
Qual é o argumento? E vocês vão ver que, embora seja simbólico, não é o mesmo posicionamento que o primeiro que eu apresentei. Olha só como é que ele é definido. Dentro desse posicionamento adventista, a marca da besta ela vai ter aqui 3 destaques que eu coloquei. Lógico que ele não se resume a apenas esses 3, não se limita a apenas eles. Primeiro argumento, a marca da besta ela tem a ver com a adoração a Deus ou adoração à besta. Até aqui, esse posicionamento também abordei no tópico passado. Então, a marca da besta ela está ligada à adoração. Ou você adora a Deus, ou você adora a besta. Ou você se posiciona do lado do povo de Deus, ou você se posiciona e você é inserido no povo da besta. Então, não tem pessoas em cima do muro. Ou você é, ou você não é, né? Ou você pertence a Deus, ou você pertence à besta. Você vai ver que mais ou menos segue essa linha de raciocínio. Só que esse primeiro argumento ele leva a um segundo argumento, que é o seguinte, que o sábado é um dos 10 mandamentos de Deus que tem sido negligenciado nos dias atuais. E o sábado, na Bíblia, é considerado como sendo um selo de Deus, um selo. A lei de Deus, na verdade, não só o sábado em si, né? Mas toda a lei de Deus, isso inclui o sábado, é como se fosse uma lei que deveria selar o coração das pessoas. Então, muitos hoje seguem os 10 mandamentos em parte. Muitas pessoas seguem praticamente quase todos os mandamentos, porém não a guarda do sábado. Logo, eles vão dizer que se a lei de Deus deveria estar selado na nossa mente, no nosso coração, como diz Deuteronômio, num texto que a gente ainda vai estudar mais à frente, ou como diz Salmos, um texto que a gente vai ler daqui a pouquinho também, quando uma pessoa deixa de guardar o sábado, ela na verdade está se posicionando, deixando de fazer parte daqueles que adoram a Deus e está se posicionando do lado daqueles que adoram a besta. E nos últimos dias, a marca da besta vai estar ligado a isso, porque ou você tem a lei de Deus selada no seu coração, e a lei inclui a guarda do sábado, ou você não tem a lei de Deus no seu coração e você terá a marca da besta, que será a guarda do domingo. Tá? Não ria disso, é um posicionamento que muitas pessoas, algumas delas até sinceras, entendem como sendo a verdade e creem dessa forma, tá bom, irmãos? Particularmente, eu acho que esse posicionamento, embora seja usado a Bíblia para falar dele, e eu vou ponderar esse posicionamento daqui a pouco, eu não acredito que essa seja a marca da besta, mas eu vou fazer as minhas ponderações sobre esse conceito também. Um terceiro argumento que ainda segue dentro desse segundo posicionamento é o seguinte: para os adventistas do sétimo dia, é como se Deus tivesse 2 selos, 2 marcas, 2 selos para o seu povo. O primeiro selo é aquele que se encontra em Efésios 1:13, que é o selo do Espírito Santo. Porém, Deus não tem apenas esse selo. Nos últimos dias, no período da grande tribulação, Deus manifestará um segundo selo, que é a guarda do sábado. Tá? Então, basicamente, é como se Efésios 1:13 fosse o selo do Espírito Santo para o tempo em que vivemos, e o sábado, em Apocalipse 7, como se fosse a guarda do sábado, o selo. Embora não seja muitas vezes com essas palavras, mas esse é o entendimento. Então, eu vou ler alguns textos aqui e eu vou comentar isso para vocês, tá? Mas isso é sério. Dentro daqueles que ensinam que o sábado é o selo de Deus, eles vão dizer que o domingo é como se fosse, não só o domingo, eles chamam de o decreto dominical, que será imposto pelo papado, que irá mudar a lei de Deus. Deus mandou guardar o sábado, eles estão mudando a lei de Deus, fazendo guardar o domingo, um dia de adoração, né? Você deveria guardar o sábado para adorar a Deus. A Igreja Católica, Apostólica Romana está fazendo você guardar o domingo.
mudando a lei de Deus, isso seria a marca da besta. Então, só para você entender, é como se Deus tivesse literalmente dois selos. Um que é o Espírito Santo nos dias atuais, outro que seria o sábado. E isso que eu estou falando, eu não estou aqui inventando e nem criando um espantalho teológico em cima do posicionamento adventista. Eu ouvi, tá, alguns ícones, né, alguns pregadores muito conhecidos dentro do ramo adventista, colocando exatamente com essas palavras. Deus tem dois selos, um hoje, que é o Espírito Santo, outro na grande tribulação, que está ligado ao sábado, tá bom? Então isso eu não estou inventando, longe disso, os irmãos me conhecem, os irmãos sabem, eu estou trazendo posicionamentos sérios para que os irmãos conheçam tudo isso, tá? Vamos ler alguns textos que são usados para embasar esse posicionamento, tá? Então, geralmente, quem interpreta dessa forma vai usar textos como este para embasar o seu argumento. Em Êxodo, Deus cita os 10 mandamentos. Está registrado, inclusive, a guarda do sábado. E olha o que o texto diz. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Olha só, descansou, abençoou e santificou o sábado. Então, as pessoas dizem, tá vendo? A lei de Deus inclui, além das outras coisas, não farás imagem para ti. Muitos adventistas, eles argumentam da seguinte forma, que Deus deu 10 mandamentos ao homem e que a besta vai tentar quebrar os 10 mandamentos. Então, olha só que interessante. No Apocalipse, você vê a besta tentando desfazer os mandamentos de Deus, mudando a lei de Deus. Então, o primeiro mandamento seria adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Você tem um único Deus que você deve servir. No Apocalipse, você vê a besta tentando se parecer Deus, tomar o lugar de Deus, receber a adoração de Deus. Aí você vai ter uma lei dizendo assim, um dos 10 mandamentos, não farás para ti uma imagem de escultura, né? Não fará imagens de outros deuses, nem semelhante ao que tem no céu, na terra ou debaixo da terra. No Apocalipse você vê a besta fazendo uma imagem, que é chamada de a imagem da besta. Quando você olha para os 10 mandamentos, você vê lá os 10 mandamentos dizendo, orará pai e mãe. No Apocalipse você vai ver o próprio Jesus dizendo, né, que filho se levantará contra pai, pai contra filho, os próprios filhos entregarão, os seus parentes serão seus inimigos. Então, nos últimos dias, é como se a besta se levantasse contra toda a lei de Deus. E aqui surge o argumento adventista. Se a besta está se levantando contra os 10 mandamentos para quebrar tudo que Deus estava falando, agora você vai ver a besta se levantando também contra o sábado. Por isso, ela vai impor um decreto dominical, um dia de adoração que será mudado. O dia de adorar a Deus é o dia que ele descansou, o dia que ele abençoou, o dia que ele santificou, que ele disse que a gente não deveria trabalhar. E dentro da linha adventista, eles vão dizer, tá vendo? O Papa vai emitir um decreto dominical dizendo que o domingo é o dia de se adorar e assim vai conduzir uma adoração à besta, tá? E talvez você se pergunte, tá, mas o que isso tem a ver com o selo de Deus? E eu vou dizer, aí é usado textos como, por exemplo, Isaías 8,16, que diz, guarda o mandamento com cuidado e sele a lei, né? Sele a lei entre os meus discípulos. É como se os mandamentos de Deus, a lei de Deus, fosse um selo dentro de nós. Então as pessoas vão dizer, tá vendo? Se você deve selar a lei dentro de você, quando você quebra a lei é como se você estivesse pondo outro selo, que é a marca da besta.
É interessante esse posicionamento, porém eu acho que ele não é bíblico, ou pelo menos ele é muito fantasioso. Eu não vejo que isso seja o ensino bíblico, tá? Por quê? Por vários motivos que ele não cumpre todas as especificações bíblicas, mas principalmente eu diria o seguinte: eu não acho que os adventistas estejam errados no seguinte sentido, de que a lei de Deus deve ser guardada e que o sábado deve ser observado, tá? Porém, o que eu quero dizer para vocês, se eu não me engano, tem alguns textos até em Isaías falando sobre galardão, sobre recompensa para quem guarda o sábado. Porém, o que eu vejo é que o sábado ele faz sim parte da velha aliança. Deus não aboliu, não exterminou a lei, como muitos afirmam, tá? Eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus veio e cumpriu a lei de Deus, né? Jesus, parece redundante, mas Jesus é Deus, né? Jesus veio e cumpriu a lei estabelecida. E Jesus vem e diz que ele é o Senhor do sábado. O sábado ele aponta para o 7º milênio. Ele era uma sombra cuja realidade aponta para o fim. Quando Jesus faz milagres, quando ele cura, quando ele liberta no sábado, e Jesus ele faz uma afirmação, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Jesus estava dizendo que o sábado era uma figura que aponta para o milênio, quando ele reinará. Ele será o rei, o Senhor sobre o sábado. Então eu vejo o seguinte, irmãos, se você puder guardar o sábado no seguinte sentido, não de observar todas as coisas que um judeu faz e as regras que os judeus inventaram para complementar aquilo que Deus havia falado, para criar rituais do que fazer e não fazer no sábado. Não, não é isso que eu estou falando. Quando você olha para a lei, você vai ver que no sábado não podia nem sequer acender o fogo. E muitas pessoas quebram a lei, se você for olhar, porque todo mundo no sábado liga o seu fogão a lenha para poder, né, o fogão a lenha, o fogão a gás, você acende o fogo para cozinhar. Então você vê que nem o fogo você podia acender no sábado quando você olha exatamente para a lei. E muitas pessoas não cumprem dessa forma. Então, eu entendo que a guarda do sábado ela não é uma observância para a nova aliança da forma como o judeu observava. Tá? Eu não vejo nenhum problema, eu acredito que sim, que a gente tem que ter um dia para adorar a Deus. E eu vou destacar aqui meu pensamento agora. Não sou adventista, mas eu vou destacar aqui o meu pensamento. O dia certo para se descansar e adorar a Deus não é o domingo. Eu sei que muitos cristãos, principalmente na linha pentecostal, na linha reformada, eles vão dizer que Jesus ressuscitou no domingo, por isso que dentro do cristianismo se guarda o domingo, mas não tem nada na Bíblia que diga que você deve guardar o domingo, tá? Não tem na Bíblia. Tá, que é a palavra de Deus. Pode ter, sei lá, nos pais da igreja, pode ter nas crenças religiosas, mas na Bíblia não tem nada que diga que você deve guardar o domingo. A lei dizia que era para guardar o sábado, e existe um porquê. Porque quando você olha para tipologia bíblica, sombras e realidades, você vê que o sábado era uma realidade, uma sombra, né, que apontava para a realidade do milênio que a gente vai vir. Por quê? O sábado é uma sombra que aponta para uma realidade de algo que ainda está por vir, o 7º milênio, em que Cristo reinará sobre a terra. O domingo, que é o primeiro dia da semana, ele não tem um peso simbólico tão profundo nas Escrituras. Ele pode até estar apontando para a eternidade, o início de um novo ciclo, mas na Bíblia o sábado é que recebe essa grande atenção porque aponta para o 7º milênio entre Cristo, o Senhor do sábado, reinando sobre todos. Então entenda isso, irmãos. Eu não sou adventista, mas eu entendo que sim, o dia de adorar a Deus, um dia que deveria ser guardado, era o sábado, biblicamente falando, não o domingo. Não vejo problema em você descansar no domingo, você descansar no sábado, tá? Não vejo esse problema. Eu creio que Cristo cumpriu toda a lei. Quando estamos em Cristo, nós também somos justificados, somos como cumpridores da lei por meio de Cristo, o cabeça. Agora, como Cristo, a gente também deve ser obediente às coisas de Deus, tá? Eu vou falar para vocês, eu não guardo o sábado como um judeu guarda o sábado,
tá? Eu já trabalhei muito no sábado, mas quando a gente vai para a Bíblia, eu entendo que sim. Hoje eu tento viver dessa forma. Eu entendo que o sábado é um dia de eu me dedicar somente para Deus, exclusivamente para Deus. Quer seja por meio de um estudo, louvando a Deus, indo à igreja, evangelizando, tá? Nesse sentido, eu não levo ao pé da letra o que o judeu leva no dia do sábado, tá? Mas eu entendo que sim, que a gente tem que ter um dia para descansar e adorar a Deus, tá? Parar com as coisas desse mundo e focar no Senhor. E esse dia, voltando ao meu posicionamento, eu não entendo que ele seja o domingo, o dia do Senhor, é o sábado. Mas eu não entendo que a marca da besta esteja ligado ao decreto dominical, como os adventistas, no sentido de que se você não guardar o sábado e você guardar o domingo será a marca da besta. Então, falando de pontos fracos, eu diria o seguinte: primeiro, a guarda do domingo ou do decreto dominical não me parece revelar o número da besta. Tá? Primeira coisa, não me parece revelar o número da besta. Algumas pessoas vão dizer, tá, mas e aquela questão do chapéu do Papa, que estava escrito Vicarius Filii Dei, que traduzido nos números romanos, né, os algarismos romanos significa 666, né? O que vocês acham? Eu vou dizer para vocês, nós falamos isso na aula passada, nem mesmo os adventistas que surgiram com essa interpretação hoje continuam embasando ela. Por quê? Porque essa frase, segundo a própria Igreja Católica, segundo alguns posicionamentos da Igreja, nunca existiu no chapéu do Papa. Talvez você vai dizer, tá, mas isso tem a ver com Roma, porque falava do nome Nero César, que também somando, você pegando o nome Nero César e escrevendo ele em hebraico, você pega as letras com valores numéricos, é chamado de gematria, você vai chegar à conclusão que vai dar 666 ou 616, como eu citei na última aula. Irmãos, isso também não bate porque historicamente é como se João tivesse vivido nos dias de Domiciano e não de Nero. Então você tem várias questões aqui que me parecem não fazer sentido. É como se o domingo, ele... O que é o domingo? Vamos lá, ó. O sábado é o dia 7 da semana. O domingo é o dia 1. Não tem nada a ver com o número 6, que é o número da besta, o número da marca da besta, que é 666, o número 6. O domingo, o decreto dominical, é o número 1, o primeiro dia da semana. Então você vê que, de certa forma, começam a surgir pontos fracos nessa interpretação. Ele não me parece revelar o número da besta. Num segundo momento, eu diria o seguinte, que o domingo por si só também não impede pessoas que não guardam o domingo de comprar e vender, de participar da economia por causa desse decreto. Então, assim, ó, se você não guardar o domingo, você não poderá comprar e vender. Como num cenário mundial a gente vai conseguir entender que se você não guardar o domingo, isso está atrelado à economia, você não compra e não vende. Você vai ser perseguido e morto por não guardar o domingo. Então, longe de querer criar um espantalho com os meus irmãos adventistas, não é isso que eu quero fazer, mas o que eu quero mostrar é que essa interpretação ela tem seus pontos fracos, ela não parece fazer tanto sentido quando a gente olha. Isso que eu disse, na última aula a gente vai falar de 12 características que devem acompanhar a marca da besta. Tá? 12 características. Então, para você entender que o domingo, ou o decreto dominical é a marca da besta, está atrelado à marca da besta, você precisa ter as 12 características acompanhando essa profecia, que a gente vai ver nas próximas aulas. Agora, o próximo posicionamento que eu quero citar é o posicionamento literal. Eu citei para vocês 2 posicionamentos simbólicos e eu vou citar um posicionamento literal. Quando a gente fala do posicionamento literal, o que é? É aquele posicionamento de pessoas que entendem que a marca da besta, ela não é apenas simbólica.
ela também é física. Ela é um sinal que literalmente ela vai parar na mão direita, de alguma forma, quer seja dentro da pele, quer seja por cima da pele, vai existir uma marca que ela é visível aos nossos olhos, que vai servir para identificar quem faz parte do povo da besta e que vai estar provavelmente ou sobre a mão ou sobre a testa, né? E aí entra algumas perguntas que eu me lembro que eu já ouvi nessa nossa caminhada cristã, onde as pessoas perguntavam, tá, mas e se a pessoa tem um problema que ela não tem o braço, não tem a mão direita, ela teve que ser amputada, perdeu ou nasceu sem, como é que vai colocar na mão direita, né? Aí existe a questão, é por isso que existe a testa, não existe pessoa com o pescoço amputado, né? Tá? Então, assim, ó, as piadas à parte, vamos lá para os argumentos que fazem parte desse posicionamento literal, tá bom? E depois disso eu dou o meu posicionamento. O que que eu entendo acerca dessas três visões e o que que eu penso que pode se encaixar mais num posicionamento bíblico. Vamos lá, ó. Primeiro argumento desse posicionamento é o seguinte: a marca da besta também será algo físico, pois está ligado à economia, tá? Que quem não tiver não vai poder comprar ou vender. Então, esse talvez seja um dos primeiros argumentos e mais importantes. A marca da besta ela vai estar ligada à economia. Ela tem que ser física porque tem que ser algo que identifique as pessoas, que possa ser reconhecido por quem faz parte do sistema da besta. E algo espiritual não tem como te impedir, porque o único que sonda mente e coração é Deus. Como é que as pessoas que vão estar trabalhando para a besta, para o exército da besta, vão identificar, ó, esse não pertence à besta, porque o seu coração está em Deus? Como é que as pessoas vão identificar dizendo, ó, você não pode comprar porque você não é um dos nossos? Você começa a entender que esse posicionamento literal, ele vai trabalhar inicialmente com essa ideia de que é físico, é um sinal que ele precisa ser visível e que de alguma forma nos conecte à economia de um sistema global ou mundial, de um planeta que hoje é globalizado, é tudo conectado, né? Então, as pessoas entendem que sim, quem defende esse posicionamento literal, a marca da besta, ela também será física, também será visível e estará conectado à economia. Sem ela, você vai chegar num lugar e você não vai poder comprar e vender. O que seria essa marca? Não sei, eu apresentei várias na aula passada. Nenhuma delas eu creio que seja ainda marca, mas muitas delas podem fazer parte de um ensaio de algo que fará parte do sistema. Como, por exemplo, hoje você pode chegar num mercado sem a sua carteira, sem dinheiro e só com o seu celular, com um aparelho, com um Pix, você já paga a sua conta, você não precisa mais nem levar junto, né? Olha aqui. Então, provavelmente a marca da besta será algo nesse sentido. As pessoas aderiram muito à ideia de um chip porque você tenha todas as informações centralizadas nesse chip e esse chip serve tanto para rastreamento, para identificação, como também como uma chave com seus dados bancários onde você vai poder comprar e vender. Por isso que eu disse na aula passada que muitos acreditam que as criptomoedas ou um sistema muito semelhante de moeda digital vai estar no período da besta, que vai fazer com que ou você é cadastrado nesse sistema da besta e você aceita a marca e você tem um dinheiro digital e você pode participar do sistema da besta, comprar e vender, ou você não faz parte desse sistema e você não compra e vende. O que nos outros dois posicionamentos anteriores, eles não conseguiam, de certa forma, resolver esse problema da economia, de comprar e vender. Já nesse argumento literal, um dos pontos fortes, um dos pontos positivos é que uma marca física serve como uma marca de identificação para pessoas poderem, sim, negociar ou não deixar de negociar, né?
O segundo argumento é o seguinte: a Bíblia diz que aquele que não adorar a imagem da besta, estes serão mortos. E a forma de identificar será algo visível. Ou seja, nos posicionamentos anteriores, a gente não tem uma identificação de quem adora a besta ou não. Né? Como você saber quem vai ser morto e quem vai ser mantido vivo? Neste posicionamento literal, é como se a marca da besta posta sobre a mão ou sobre a testa, independente do que for, se é injetado dentro, se é sobre a pele, se é algo visível, enfim, além de impedir ou de permitir você a comprar e vender, ela também serve como uma identificação de que você pertence ao exército da besta, ao povo da besta ou não, que você se opõe a esse exército. Quem não tiver a marca, e essa marca serve como identificação, deverá ser morto. Agora a pergunta é, se a marca é somente espiritual, como é que você vai saber quem manda matar ou não na grande tribulação? Né? Então, um dos argumentos usado para quem entende que é uma marca literal é justamente este. Existe uma necessidade de algo que seja visível para você poder identificar quem pertence à besta e quem não pertence, tá bom? Então, esse é o segundo argumento. O terceiro argumento é o seguinte: o fato da marca da besta estar especificamente na mão direita ou na testa também parece fortalecer a ideia de algo literal, algo físico, algo visível, como uma identificação a quem pertence a besta. Então, só para você entender, esse terceiro argumento ele me parece muito semelhante ao segundo argumento, né? Porém com uma pequena diferença. No segundo argumento, a marca da besta ela é um sinal para que você possa comprar ou vender. No terceiro argumento, ele é um sinal também que, além de te permitir comprar e vender, ele identifica você como alguém que adora a besta ou não. Então, ele serve como uma identificação visível daqueles que adoram a besta e devem ser preservados, devem permanecer ainda vivos, e daqueles que não adoram a besta e precisam ser perseguidos e mortos. E um quarto argumento que eu quero citar aqui é o seguinte, ó. Nos textos originais, a palavra grega que foi traduzido por marca ou sinal, ela vem da palavra charagma, tá? Tá aqui a palavrinha charagma, que fala de um selo, uma marca impressa como uma marca imprimida com ferro quente nos cavalos, né? Deixa eu explicar isso para vocês. Daqui a pouco eu vou ler alguns textos para vocês e eu vou fazer uma comparação. Quando você olha para o selo de Deus, você vai ver que a palavra ali para selo, selados na testa, fala de um selo que era para ocultar, para confirmar que pertence a alguém e depois para ocultar, como quem sela uma carta, para que ninguém encontre o conteúdo, ninguém saiba o conteúdo. O selo de Deus ele tem essa característica, selar, guardar, identificar, confirmar que aquilo pertence a alguém. Agora, quando você olha para a palavra marca da besta, diferente da palavra selo de Deus, o significado é completamente diferente. Não fala de algo que está sendo confirmado, algo que está sendo guardado, protegido, ocultado para que ninguém entenda, né? A palavra usada para marca da besta é totalmente diferente. Fala de uma marca feita com ferro quente, como quem marca sua propriedade, como quem identifica algo com um selo visível, tá? Visível. E eu já vou falar disso mais adiante quando a gente for ler alguns textos. Então, aqui nós temos mais um argumento, né, que ele meio que se contrapõe a quem diz que se o selo de Deus é espiritual, a marca da besta também é espiritual. Porque você vê que as palavras que João usou no capítulo 7 para falar do selo de Deus são palavras diferentes da marca da besta. Como se João quisesse apresentar
um entendimento diferente, senão João poderia ter usado as mesmas palavras, mas João, quando ele usa palavras diferentes, é porque o significado era diferente, é porque a ideia era diferente. Então, no quarto argumento, ele está ligado justamente à etimologia de cada palavra e aos seus significados. Tá? O significado do selo de Deus, que é espiritual, é diferente do significado a marca da besta, que parece estar apontando para algo físico, né? Algo que é visível, é uma marca visível de identificação, que servia como uma tatuagem, como uma marca feita com ferro quente, com fogo, uma marca de propriedade de um animal, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Que era feita sobre um animal ou sobre um escravo, ou sobre soldados, né, para identificar a que legião ele pertencia, a que exército, a que pelotão ele pertencia. Então se fazia uma marca sobre a pele. Né? Então, esse quarto argumento ele se baseia nesse princípio. Então, tendo entendido esses argumentos, eu até botei um quinto argumento aqui, mas ele basicamente é o mesmo que o quarto. Tá? Eu vou citar agora para vocês alguns textos e a gente vai tentar entender melhor. Primeiro, o texto diz que é sobre a mão. E aqui entra a questão. Essa palavra, primeiro, a palavra marca. Segundo, sobre a mão. Vamos olhar para o original para você tentar entender o que é o original, porque isso faz parte de um argumento desse terceiro posicionamento que a gente está vendo. Então, olha só o que esse texto vai dizer para nós. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Só para você entender o que isso significa, eu estou lendo uma versão aqui que é a CF, a versão Almeida corrigida e revisada, mas geralmente os textos que você vai ler, ele vai estar escrito assim, ó, um sinal sobre a mão direita ou um sinal sobre a testa, tá? A palavra é sinal, uma marca, sobre, tá? Então, você pode pegar qualquer Bíblia ali que tenha, por exemplo, uma configuração ali onde você tem os originais, você tem o comentário de Strong, e você vai ver que a Bíblia ela vai trazer essa versão da forma como eu estou falando, uma marca sobre a mão. E quando você olha essas duas palavrinhas, eu peguei a minha aqui que eu estava e já coloquei no slide para você ver. A palavra marca, em primeiro lugar, que foi traduzido nessa versão que eu coloquei aqui como sinal, a palavra marca é charagma. E essa palavra marca significa, tá? Um sinal dos seguidores, ou uma marca imprimida com ferro quente nos cavalos, algo que é esculpido, cinzelado, gravado, uma imagem de idolatria. Então, a marca imprimida com ferro. Veja bem, essa marca, esse sinal, fala de algo que é visível. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, quando você vai para as fazendas, geralmente os fazendeiros eles pegam ferro quente e marcam os seus animais para dizer, olha, esse aqui pertence a tal fazenda, se ele escapar, se ele for para outro lugar, a gente sabe pela marca que ele tem no couro que ele pertence a uma fazenda específica. A mesma coisa é a palavra que João usou para falar da marca da besta, como se fosse uma marca visível que todo mundo vai poder identificar, sendo feita sobre a mão direita ou sobre a testa. Então veja que nas palavras usadas por João, me parece que o significado não fala de nada espiritual, e sim algo literalmente físico, tá? Físico, visível, algo que pode ser visto. O segundo ponto desse argumento, desse terceiro argumento que a gente está vendo hoje, é o seguinte, que as Bíblias, geralmente que tem o comentário de Strong, ela vai estar assim, ó, uma marca sobre a mão. E a palavrinha que é traduzida por sobre, eu coloquei aqui, ó, é et, ou epi, né? De uma raiz
que significa sobre ou em cima, né? Em cima da pele, em cima da mão, tá? Em cima da testa, não fala de algo espiritual. Essa palavra epi, ou sobre, não é usado para falar de coisas espirituais. Então, novamente, fala de algo físico. É como quando você diz assim, ó, eu vou colocar o meu celular sobre a mesa. É algo que está por cima, algo visível, algo que pode ser visto. Então, esse é mais um dos argumentos para quem defende esse terceiro posicionamento, que a marca será posta sobre a mão direita ou sobre a testa, tá? As palavras usadas por João, elas não traziam um sentido alegórico, um sentido espiritual. Pelo contrário, eram literal, era um sentido puramente literal e físico, visível. Agora, olha só que interessante. Essa mesma palavra que foi usada por João para falar de uma marca visível sobre a pele é a palavra que ela tem uma raiz semelhante à que Paulo usou para falar das marcas de Cristo. Quando você olha em Gálatas 6, Paulo está dizendo, ó, desde agora ninguém me inquiete porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, a palavra marca ali é estigma. Ela tem o mesmo significado que a palavra charagma. Tá? Estigma e charagma trazem o mesmo significado, que é o quê? Um sinal perfurado ou marcado com ferro e fogo sobre o corpo. Lembra que a palavra charagma fala de marcar com ferro quente os animais? A palavra estigma que Paulo está usando aqui, dizendo eu trago as marcas de Cristo, Paulo não estava falando do selo do Espírito Santo nesse momento. Ele estava falando das suas cicatrizes, quando ele foi açoitado, quando ele foi preso, quando ele foi flagelado por causa de Cristo. Essa é a palavra marca. Marcas sobre o corpo, as marcas de Cristo. Então, essa palavra estigma significa sinal profundo ou marcado com ferro e fogo sobre o corpo, que era colocado sobre um escravo, sobre soldados, aonde levava nessa marca o nome ou o sinal do seu mestre, ou de alguns devotos marcavam a si mesmo desta forma com o símbolo dos seus deuses. Percebeu? Então é como se a gente falasse que estigma ou charagma fosse uma marca de identificação de quem é servo, de quem é escravo, de quem adora um ídolo, entende? Marca da besta, algo que é visível sobre a pele, né? Sobre a mão direita ou sobre a testa. Então, são palavras semelhantes carregadas com o mesmo simbolismo. Quando Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo, ele usa essa palavra, fala de algo visível sobre a pele. Ele estava dizendo, tá vendo essas marcas que eu tenho de açoite, de sofrimento, as cicatrizes? Ele diz, são as marcas de Cristo. Essa palavra marca fala de algo que é sobre a pele e que é visível. Quando a gente fala da marca da besta, o sentido é o mesmo, algo feito com ferro quente, que marca e que é visível, tá? Então, independente de ser uma marca na pele, ou ser um chip, ou ser alguma coisa, o sentido é algo visível, algo que pode ser reconhecido pelos outros, tá? Por fim, essa visão, assim como na primeira visão eu falei dos pontos fracos, na segunda visão eu também falei dos pontos fracos, esta visão de um sinal, que eu diria que é um sinal físico, visível, literal, ela também tem um ponto fraco que eu acho que é mais um problema daqueles que seguem essa linha de interpretação. Qual é o ponto fraco dessa linha? Muitos que entendem que a marca da besta é física, eles se apegam muito ao aspecto físico e eles acabam desprezando o mais importante, que é o aspecto espiritual da profecia. É isso mesmo que eu disse para vocês.
As pessoas se apegam só ao aspecto físico, como por exemplo, tá vendo? O chip é a marca da besta. Sem ele você não vai poder comprar ou vender. E esquecem todo o aspecto espiritual que também acompanha essa profecia. Tá? Que fala assim de você aceitar a marca da besta, de você adorar a marca da besta, adorar a imagem da besta, porque a marca ela está associada à adoração. E eu vejo que muitas pessoas que ficam tentando descobrir uma marca física da besta, elas esquecem que a marca da besta, ela não é somente física, ela é, em primeiro lugar, espiritual. E aí sim, ela vai se manifestar de uma forma física como identificação. Tá? Então, dentro dessa linha, muitas pessoas já entendem isso, mas muitas pessoas esquecem desse detalhe. Tá bom? E eu acho que isso é um ponto muito fraco para quem interpreta de forma física a marca da besta. Agora, se você me perguntar, tá bom, Thiago, e você, o que você acha? A marca da besta, é o primeiro posicionamento? Aquele que diz que a marca da besta ela é somente e unicamente espiritual? O que você entende? Né? Que a marca da besta ela é algo que você aceita na mente, você pratica, né? Você bota em prática? Eu vou dizer para vocês que o meu posicionamento, olhando para essas três visões mais conhecidas, né? A primeira visão que ela entende que existe um aspecto espiritual, o segundo posicionamento que eu acabei de citar para vocês, que entende que a marca da besta é o decreto dominical, está ligado à mudança da lei, ao deixar de observar o sábado, e ao terceiro posicionamento que diz que ela é física, ela também vai se manifestar de uma forma física, visível, literal, ligada à economia, ao globalismo de hoje em dia, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: particularmente eu não concordo com o segundo posicionamento, que diz que a marca da besta está ligada ao decreto dominical que será imposto pelo Papa. Tá? Eu não concordo com esse posicionamento, eu acho que ele deixa a desejar muitas características ligadas a essa profecia da marca da besta. Porém, quando a gente olha para o primeiro posicionamento e o último, eu acredito que os dois eles estarão presentes na marca da besta. Eu não acredito no primeiro posicionamento como se a marca da besta fosse algo puramente espiritual ou unicamente, exclusivamente algo simbólico. Não. Mas eu não desprezo o lado espiritual, porque eu acredito que primeiramente a marca da besta ela tem um aspecto espiritual. É sim algo que você vai ter que aceitar com a sua mente e que vai manifestar as suas obras, as obras da besta. Mas eu também acredito que a marca da besta é algo físico, vai ser algo visível. Tá? Independente de ser uma tatuagem, um símbolo sobre a sua pele, uma marca sobre a sua pele, onde as pessoas podem ver e dizer, não, tu não tem a marca, tu não compra e não vende. Né? Ou ser algo mais tecnológico, né? Não uma tatuagem, não uma marca feita com fogo ou ferro quente, né? Mas ser algo mais tecnológico, um chip, uma tatuagem, alguma coisa que esteja ligada à economia. Não sei. Não sei ainda, não sei o que é a marca da besta, mas eu entendo que quando a gente começar a olhar as próximas aulas, você vai ter ali várias características que vão te ajudar a identificar a marca da besta, que vão nos fazer compreender. Quando ela surgir, a gente vai reconhecer porque ela vai se encaixar em cada uma destas coisas que eu vou abordar nas próximas aulas. Mas o que eu quero dizer para vocês é, meu posicionamento, o meu entendimento hoje, e para mim não tem problema se você pensar diferente, a gente está estudando algumas questões aqui, é que em primeiro lugar eu acredito que a marca da besta ela vai acompanhar esses dois posicionamentos, ela vai ter aspectos espirituais, ou seja, você vai precisar aceitar essa ideologia, você vai precisar aceitar a marca da besta, você vai querer fazer parte desse sistema para poder continuar comprando e vendendo. E quando você aceitar essa ideologia, você vai receber uma marca física que identifica que você também é alguém que pertence ao sistema da besta, alguém que adora a imagem da besta e que pode continuar comprando e vendendo.
Tá? Me parece que esse é o posicionamento mais correto quando a gente analisa todas as características que cercam a marca da besta. Tá? Ela é acompanhado de um sentido espiritual, mas também de um sentido literal, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, mas eu queria que você, em primeiro lugar, pudesse conhecer os diferentes posicionamentos que existem. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho, de uma forma breve, sobre a marca de Deus e sobre a marca da besta. Até agora a gente falou sobre a necessidade de sabedoria para você calcular a marca da besta, que também é o número de um homem. Falamos sobre a imagem da besta que vai acompanhar o surgimento da marca. Falamos também na última aula sobre diferentes marcas que já foram intituladas como a marca da besta. Hoje falamos sobre diferentes posicionamentos, né? De pessoas que entendem que ela é literal, outras que ela entendem que é simbólica. Apresentei para vocês o meu pensamento. Na próxima aula, nós vamos falar então sobre a questão, a marca da besta e a marca de Deus. Tá bom? E aí eu quero trazer um paralelo só para você entender a diferença entre a marca de Deus e a marca da besta. E tudo isso vai somar. Lembrando que o ápice do nosso estudo está na última aula, quando a gente vai falar sobre 12 características de como identificar a marca da besta. Tá bom? Então um abração e até a próxima aula.